Foram os primeiros 3 pontos em 3 jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Uma vitória de goleada que ameniza a crise e traz tranquilidade para a estreia do novo técnico contratado na próxima quarta-feira, o argentino Luiz Ubeldia. Eu não sei se tranquilidade é a palavra certa, te dá um pouquinho de alívio, né? Mas a gente sabe que já tem que ganhar na Libertadores. O professor chega, amanhã a gente já trabalha com ele. Tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho, a gente vai ajudar ele também, ele vai ajudar a gente. Quando tá com o professor Carpini, a gente não estava conseguindo converter em gols e hoje eu acho que a primeira chance que a gente teve, a gente já fez. Então isso muda totalmente o panorama do jogo. A equipe adversária já fica um pouco mais nervosa, não é à toa que teve 2 expulsos. E aí o jogo vai abrindo e aí dá pra gente mostrar mais o nosso futebol, que é futebol jogado, jogo apoiado, com mais espaço também, né? O técnico do Atlético Goianiense, Jair Ventura, reconheceu a superioridade do adversário, numa noite que nada deu certo para os rubro-negros. Sentiu o São Paulo melhor, principalmente no primeiro tempo, né? E foram melhores mesmo. É difícil você chegar aqui e falar que o time foi melhor que o teu. Eles tiveram o melhor momento ali no primeiro tempo, conseguiram controlar o jogo, né? A Natália me perguntou se a gente ia conseguir ficar com a posse. Nós queríamos, mas encontramos uma equipe que conseguiu ter a posse mais do que a gente. Então depois, durante o primeiro tempo ainda, a gente melhora na partida. E ali praticamente com 5 minutos, com pênalti, expulsão e gol, ali praticamente termina o jogo, né? Então o jogo foi 1 tempo e 5 minutos. Você acha que eu vou aqui falar, jogar na conta da arbitragem? Seria irresponsabilidade. É ficar jogando, transferindo responsabilidade. Maior responsabilidade é minha. Nós perdemos o jogo e ficou numa situação boa, que a gente podia ter tomado uma goleada histórica. A equipe foi bem coesa, bem firme, entenderam o que era a nossa intuito de jogar do jogo, planejamos o jogo e cumpriram direitinho toda a risca do que foi traçado. Sony, do meu timão, cobre o Corinthians, falou, o São Paulo está sem técnico. Eu falei, o Corinthians está sem time. Porque essa pequena diferença é uma grande diferença. O São Paulo tem bons jogadores para essa temporada, vários bons. Inclusive um outro que foi contratado, o último que foi contratado, que foi o André Silva. Então, acho que com um pouquinho de organização, um pouquinho de norte, o São Paulo pode ter uma temporada melhorzinha do que vinha tendo com o Carpini. E o Milton Cruz simplesmente colocou o André Silva como titular, manteve o sistema e o São Paulo jogou muito bem o primeiro tempo do 11 contra 11, ganhando por 1-0. Depois é como disse o Trajano, começa a expulsar um, começa a expulsar outro. Lembrando, o Atlético não perdia lá no campo dele há não sei quanto tempo. Segundo, o São Paulo nunca ganha fora de casa. Terceiro, o São Paulo foi o único visitante a ganhar numa rodada que só deu um mandante no campeonato. Então conta muito esse 3-0 que o Zubeldia assistiu lá nas tribunas. Agora o São Paulo vai ter um técnico gringo que chega no meio da temporada, só vai treinar em jogos, treino mesmo, não vai ter tempo. Mas é um técnico que tem uma rodagem, tem ideias interessantes, fez alguns trabalhos, sobretudo o último, bem significativo na LDU, e tem um monte de bons jogadores para ele mexer ali, e não tem o caos político que o Corinthians vive. Então, está muito diferente. A posição dos dois, o Corinthians tem 1 ponto na tabela, não fez 1 gol no campeonato, certo? O São Paulo tem 3, é pouca diferença, mas hoje, quase um abismo entre os dois. E esse abismo começou a se abrir nos últimos anos. Ainda não é uma coisa palpável, São Paulo ganhou a Copa do Brasil só, o Corinthians foi eliminado pelo São Paulo, mas nessa briga pelo 2º lugar do estado, o Corinthians também está atrás. Não é só atrás do Palmeiras, ele está atrás do São Paulo também. E a tendência é que o São Paulo, com um técnico minimamente rodado, o São Paulo melhore. Não vai ser de uma hora para outra. Além de tudo, tem uma situação meio bizarra. O São Paulo praticamente só joga fora de casa. Aliás, jogou fora contra o Flamengo, jogou fora contra o Atlético, vai jogar fora contra o Barcelona, depois joga com o Palmeiras em casa, mais 3 fora. Então essa é a sequência de 7 partidas, 6 fora do Morumbi. Só o Palmeiras no Morumbi, mas a tendência, a média, é o São Paulo melhorar um pouquinho, porque tem bons jogadores, tem um bom elenco. Tem jogadores para formar um time titular e tem boas opções no banco.
e um cheirinho disso, fazendo só o trivial, foi que o Milton Cruz proporcionou no jogo de estreia dele e de despedida dele. A última partida que ele tinha dirigido o São Paulo com esse aproveitamento é a partida 44 dele como técnico do São Paulo. Tinha sido em 2015, há 9 anos, também lá em Goiânia, mas foi a última partida que o Milton Cruz foi técnico interino. No currículo Olha, do o Arnaldo, eu tem pensei aquele que esse 6 a 1 segundo lugar em no São Corinthians. Paulo, na relação, fosse o Bragantino. Mas É o aí, líder, né, Trajano? É o líder. na hora de É o líder do decidir, campeonato. mas na hora de decidir, Não é o ele líder do deixa. campeonato? É o Mas líder na do hora de campeonato. decidir, ele peca, né? Ele larga bem, mas na hora de decidir, tem problemas. E não tá na Libertadores, né? Foi eliminado pelo Botafogo na pré-Libertadores. Todo mundo achava Exatamente. que ia dar Bragantino, não achava? Não, É. foi eliminado pelo Botafogo. Juca está nos deixando nesse momento, não é isso, Juca? Sim. Com pesar, com muito Com pesar. pesar. Com meta de Gostaria likes ouvir cumprida. a defesa que você tem a fazer, se é que você tem da senhora sua mãe, como você não tem defesa Pô, minha nenhuma mãe. a fazer dela, Que isso? eu saio desse debate vencedor, porque eu ataquei a senhora sua mãe e você Muito não bem. teve argumentos para defender. O Quem quer ver Fernando Silvio mandou outra mensagem aqui, ó. O Fernando, Diga. agora sim, este é o verdadeiro posse de bola, mandou ele. Entendeu? Muito bem. Ô, Tirone, só para agradar o Fernando um pouquinho, outra observação. Semana passada eu falei aqui, bem feito o pênalti. Embora ninguém marque aquilo, é ridículo marcar aquilo, pro Léo Pereira foi bem feito, aquela pataquada dele fazer o que fez lá em Goiânia. O Everton ontem fez a mesma coisa. A mesma hein? coisa. Se o Bruno Henrique desaba como desabou o Luiz Felipe, o árbitro ou seguiria aquela decisão lá do árbitro de Goiânia, ou ia deixar passar e tudo mais. É que o Bruno Henrique ficou em pé. O Luiz Felipe esfarelou. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai no corpo do cara e empurra o cara. Mesma coisa, Arnaldo. A diferença é que um desabou malandramente e o outro não desabou. Mesma coisa, mesma coisa. Igualzinho. Igualzinho, Arnaldo. Igualzinho. O Flamengo não funcionou. Igualzinho. Não funcionou, exatamente. O Fernando está Exatamente. em casa nesse momento. Ó. Mesma coisa, Arnaldo, mesma coisa. E tem que ver na velocidade normal. A gente está vendo muito jogo na câmera lenta. O Fernando abriu um champanhe em casa agora. É o VAR interferindo na decisão de campo. Eu quero dedicar o programa de hoje ao Fernando, que apimentou o nosso programa, e convidá-lo para participar de todos os programas daqui. Isso aí. Aguardamos suas próximas mensagens, Fernando. O São Paulo soube aproveitar isso. Às vezes o resultado, aliás, o Diniz falou sobre isso no sábado, depois do jogo lá, do Fluminense com o Vasco. O resultado, ele encobre atuações que podem ter sido não tão boas, e às vezes você joga bem, não ganha o jogo, e você vira alvo de críticas porque o resultado não veio. O São Paulo ontem não fez nada muito diferente. Ele pegou um jogo em que ele conseguiu vencer. Talvez, se o Carpini estivesse, talvez o São Paulo tivesse vencido o jogo também, ontem. Não acho que o problema, a diferença tenha sido a ausência do Carpini. Eu acho que foi o jogo que se apresentou e o São Paulo conseguiu encaixar situações que ele não vinha encaixando. Gol de cabeça do Caleri. Quantas bolas não foram levantadas para o Caleri recentemente nos jogos sob o comando do Carpini e ele não encaixou? Ontem ele encaixou. O pênalti que foi ganho pelo São Paulo, numa bola boba. E o contra-ataque depois com... Aí eu gosto muito, né? Você sabe, né? Acho o Ferreirinha muito bom jogador, técnico, um contra um, drible, traz a bola para dentro e bate no gol. Mas aí com o jogo que já estava decidido, o jogo já estava ganho para o São Paulo. Então é isso, Abel. Eu não sei, eu acho que o Zubeldia tem tudo para fazer um bom trabalho. E te pergunto, Lucas jogou ontem? Não. Rafinha jogou ontem? Não. O Wellington Rato jogou ontem? Não. Então tá bom. Nestor entrou, né? Mas porque você vinha dizendo aqui, não, porque sem esses jogadores não dá para jogar bem e tal. E o São Paulo ganhou o jogo. Eu acho que com esses jogadores o São Paulo é muito mais forte. Você acha que sem esses jogadores o São Paulo tem tudo para repetir daqui para frente o que fez ontem? É possível ganhar jogos sem eles. Como ganhou com o Carpini também. É possível ter boas atuações sem eles. Então, assim, o São Paulo tem um elenco que pode não ser o melhor do Brasil, mas que é suficiente para fazer uma campanha melhor do que vinha fazendo. E agora acho que o Zubeldia tem condições de colocar esse time no lugar e fazer o São Paulo melhorar e buscar resultados que estavam sendo carentes. Eu repito, sem Lucas, sem Rato, sem Rafinha, vai ter dificuldades em jogos mais difíceis. Posso estar errado.
Vamos aguardar. Vai ter dificuldade, mas eu acho que pode ser mais competitivo do que vinha sendo. Em relação ao Carpini, eu vejo, para mim, a grande diferença em relação ao jogo de ontem, aos demais do Carpini na reta final, foi muito mais a diminuição da pressão, porque assim, era um ambiente muito complicado. Você sabendo que o Carpini estava numa espécie de purgatório ali, né? Ele já sabia que não ia ficar, mas continuava ali, uma situação até constrangedora para o próprio Carpini. E a pressão que existia em cima de torcida e tudo mais, e aí não é falando que o torcedor está errado ou está certo, mas era uma situação complicada para ele. Então, a partir do momento que vira essa página e a gente vê que o elenco tinha uma grande união, demonstração pública e bem sincera, sobretudo naquele jogo contra o Cobresal, então, para mim, a grande diferença foi mais nessa questão de uma leveza que deu por essa situação estar resolvida, independentemente da influência que teve o treinador ou não. Acho que foi questões muito pontuais, como o Eugênio destacou. Acho que a questão tática foi um pequeno detalhe. Ajudou a melhorar um pouco a saída de bola. O Alan Franco fez um bom jogo. E agora, para o Zubeldia, tem 2 pontos para mim que eu queria destacar, que eu acho que ele fica bem animado. Um, o professor já falou, que é do Ferreirinha. Você pega o time da LDU dele, muita força pelo lado do campo, é um time mais vertical. Não sei se ele vai colocar isso em prática no São Paulo, porque o elenco do São Paulo talvez seja um pouco complexo para colocar o estilo de jogo em prática da LDU. Quais jogadores mais de 1 contra 1 de lado de campo? Você tem o Ferreirinha, tem o Wellington Rato e não tem mais muitas opções para jogar dessa forma. Então, assim, eu tenho dúvida se ele vai tentar replicar exatamente o que ele fazia na LDU, embora um estilo bem tradicional da carreira do Zubeldia. A outra é a questão do Caleri, do gol, a presença dele de área. É um cara que vai ser muito utilizado dentro da proposta do Zubeldia, que ele deve colocar em prática no São Paulo. E a gente tem que falar muito, você já adiantou, Abel, do André Silva. Não é por causa da assistência dele ontem, é um cara que tá pedindo passagem, porque é um cara que ele pode perfeitamente fazer essa função do Caleri, que é algo fundamental dentro do que pensa o Zubeldia, como jogar junto. E aí seria uma formação diferente, porque na LDU, normalmente ele tinha 2 jogadores abertos, o centroavante que era o Guerreiro, e atrás um cara mais criativo, que pode ser o Lucas quando voltar, pode ser o Rames, pode ser o Luciano. O André Silva já teria uma característica diferente, aí seria uma mudança tática em relação ao que ele jogava com a LDU. Eu não sei o que ele pretende, mas hoje é complicado você não discutir o André Silva como titular de São Paulo. Tá fazendo por merecer essa oportunidade. Ele é o anti-Rames, é móvel. Como é que é, professor? É o anti-Rames? O Rames não se mexe, ele se mexe, ele participa, ele é coletivo. É um jogador que não pode ficar de fora. Não dá. Hoje Bom, o guerreiro dele vai ser o Caleri. Sim, exato. São Paulo. Aí pelos lados tem o Ferreirinha. A altitude dele vai ser quem? Aí sem altitude, ele quer mais atitude. Estádio do Morumbi lotado gritando, né? Morumbi chamas. A questão dos jogadores de lado, o Ferreirinha, a gente não pode esquecer que o Ferreirinha, quando começa jogando, é um, e quando ele entra, como entrou, é outro. Eu discordo desse tipo de teoria. O gremista não discorda, teoria? Não. Eu não acredito que exista jogador de segundo tempo. Jogador é jogador. Não deveria ser, jogador é jogador. Mas o que ele fez no Grêmio era isso, Eugênio. O gremista sabe disso. Todo mundo que via os jogos do Grêmio via. O Renato nunca deu sequência para ele, né? Então, mas quando dava não funcionava. Mas dava. Ele pode ter uma grande oportunidade com o Zubeldia. Então, quem sabe? Aí nós vamos tirar essa tema. Pô, mas aí, já gostei da divergência aqui. Vamos dar uma olhada na sequência de jogos do São Paulo, que vai ser exatamente o início aí do Zubeldia no comando do tricolor do Morumbi. Ó, tô me acostumando a falar Morumbis, hein? Desafios para Zubeldia, próximos jogos do São Paulo. Barcelona jogando lá em Guayaquil pela Libertadores da América. Aí vem o clássico contra o Palmeiras no Morumbis. E depois pega o Águia de Marabá pela Copa do Brasil, diria aquele torcedor do tricolor. Aí é um presente de Deus. Olha. Mas o pessoal do Águia do Marabá não pensa assim, a viagem? Não. Você não conta a viagem? Soma esse vai e volta aí. Mas a viagem não joga, a viagem não joga. O tricolor tem estrutura para isso. Equador, extremo norte do país, depois Chile. Não, Palmeiras Bahia. Palmeiras é em casa. Tá, mas olha só, sai daqui, vai até Guayaquil, não é uma viagem simples. Imagino que o São Paulo tenha fretado um avião para ir direto, porque não tem voo direto, regular, do Brasil para o Equador. É uma viagem desgastante, vai levar aí umas 6, 7 horas para ir, mas para voltar.
Aí tem pedreira com o Palmeiras. Depois tem voo para o Pará, também não é simples. Também tem um desgaste, também demora um pouco. Volta para cá. Aí vai jogar em Salvador. A logística e depois não facilita. E depois de Salvador é... Chile. Ah, mas ali não tem... Só tem um jogo em casa. Tem altitude não, Cobrissal não, né? Não, Tô confundindo com o time lá do Peru. Mas olha só um jogo em casa nessa sequência. Não dá para assentar, treinar, aproveitar que o CT é um pouco.